com tecnologia que a gente vai passar por aqui, mas foi um momento muito legal de ver isso aí entre algumas das principais empresas aqui da Serra, né? Então, foi um aprendizado tanto externo, né, mas como de união, apesar do bullying conjunto que a gente faz um com o outro aqui, que alguns puderam ver na entrada, né? Foi um momento muito bacana da gente compartilhar, estreitar laços, criar ideias aí para a gente explorar no futuro, né? Então, bacana da gente estar retomando essa dinâmica aqui. Então, agradecimento a todos os presentes e aos parceiros de viagem que estão aqui, tá? Fazendo uma introdução rápida aqui, pessoal, vou compartilhar aqui a tela só para a gente passar pelo grupo que a gente está trazendo aqui para a conversa, né? Só um segundinho para poder compartilhar aqui a tela do Teams. O Teams é mais difícil. Tá, vou aqui. Segundinho, tá? Fazer a apresentação sem estagiário é fogo, gurizada. Só um segundinho. Eu consegui o slide, não estou conseguindo colocar ele aqui. Uma hora sai. Tá aparecendo a tela aí para vocês, pessoal? Show, agora foi. Beleza. Boa. Eu só não vou conseguir colocar aqui em full screen porque está dando pau. Mas, turma, só passando rapidamente aqui, essa aqui, a gente está falando da missão que a gente fez com um grupo, tanto composto por esse pessoal aqui que faz parte do Hélice, né? Mas também por uma turma que faz parte do Caldeira, né? Que é outro hub de inovação situado lá em Porto Alegre, né? E que foi um momento muito representativo, como eu falei. Então, me apresentando rapidamente aqui, sou Alexandre Cruz, né, Head de Investimentos e Inovação na Marco Polo, né? Do pessoal que foi junto e que está aqui para relatar a nossa viagem, nós temos o João Paulo Ledur, que é o diretor de Estratégia Transformação Digital da Marco Polo, né? Temos ali na sala, que está em dupla, o Felipe Corrade, diretor industrial e CTO do Grupo Florence, e também o Júnior Slaviero, Júnior. Estou pronunciando certo, cara? Certo. Boa. Que é Head de Inovação do Grupo Florence. Gustavo Casarotto, nosso mais ilustre participante do grupo, inclusive, que é Chief Product Officer, Technology and Technology Officer da Metadados, né? E também Gustavo Piardi, intérprete de inovação do Sicredi Caminho das Águas. Então, pessoal, parando de compartilhar aqui a tela, esse foi o grupo aqui presente que passou essa semana inicialmente lá no Vale, né? E antes da gente fazer passar aqui para o bate-papo, o Júnior está com uma apresentação ali, né, Júnior? Só para mostrar quais empresas a gente visitou e trazer alguns insights para a gente passar para a conversa. O que eu quero deixar aqui, né, pessoal, já em aberto qualquer um que tiver alguma pergunta, algum comentário, também sinta-se livre para participar aí, turma. Tanto do pessoal que foi para a viagem, mas também quem está assistindo aí, aqui é um bate-papo aberto, tá, pessoal? Júnior, taca a ficha aí, cara. Uma dúvida, vocês estão vendo a tela, talvez? Sim. Tá. Só não está no full screen ainda. E agora, vocês conseguem ver no modo apresentação também. Show de bola. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui, então, uma breve introdução para colocar todo mundo na mesma página também em relação ao que é o Vale do Silício, uma contextualização geral. Depois o pessoal que estava aí também que foi na missão, pode estar contribuindo conosco.
Essa aqui é uma imagem meramente ilustrativa, não é de verdade, mas ela mostra a dimensão que é o Vale do Silício, né? A quantidade de empresas famosas que estão lá, quantidade de empresas inovadoras, e isso foi um dos motivos de ir para lá também, né? Conhecer o porquê que lá se dá essa construção tão abundante de empresas de inovação. Então, o Vale do Silício, né, como o nome do próprio painel diz, da serra ao vale, então a questão geográfica que é importante para a gente se localizar. A gente está aqui no Pontinho Preto, na Serra Gaúcha. O Vale do Silício fica na costa oeste da Califórnia. Então, ele contempla diversas cidades ali, São José, Palo Alto, Cupertino, São Francisco, que a gente teve. É uma região de diversas cidades. Caso o nosso Mountain Valley aqui, né? Tem várias cidades aqui também, então já dá para fazer uma analogia com isso. A gente teve lá conhecendo, então, diversos atores do ecossistema de inovação do Vale. Aqui tem a imagem das empresas que a gente teve conversando. A gente conversou com a Zendesk, Salesforce, a Amazon, a parte da AWS, Fortinet, o Google, IBM. Então, diversas empresas relevantes dentro do ecossistema e também a nossa representação do governo do Brasil lá, que é a Apex. A gente também teve um contato com o pessoal que nos recebeu e comentou sobre como que a gente poderia estar internacionalizando algumas empresas, né? Então, são nossa ponte para ajudar nessa chegada ao Vale. Além disso, a gente teve também visitando universidades, que é outro ator bem forte do ecossistema de lá. Então, tem uma pegada muito mais empresarial do que acadêmica apenas. Foram duas universidades que a gente teve conhecendo, a Universidade de Berkeley e a Universidade de Stanford. Então, aqui são duas universidades bem relevantes e isso a gente pode ver até pela quantidade de prêmios Nobel, né, que cada uma tem. A Universidade de Berkeley, mais de 60 saíram de lá, né? Universidade de Stanford, mais de 20. Então, é bem expressiva a geração de conhecimento que tem essa região. Também outro ator, né, que depois a gente vai estar comentando o que faz o Vale ser o que é, né, um centro de inovação mundial, mas é a questão de investimento. Então, também é algo bem relevante. A gente teve conversando com a MVP Ventures, conhecemos o Plug and Play, né, que de lá saíram diversos unicórnios. A Sand Hill Angels também é um vale que foram outros lugares que a gente conversou. E aqui alguns dados para também representar essa questão da inovação no Vale. Aqui compartilho com vocês o número de novas startups que surgiram ao longo do tempo. Se nós olharmos lá em 92, 96, que é o primeiro gráfico aqui da ponta, não tinha nem 500 startups no Vale. Entre 2017 e 2021, são quase 2.000 novas startups. Então, isso também representa como tem acelerado a construção de novos negócios na região. Um outro dado que é bacana de compartilhar, né? Porque às vezes a gente fala de inovação, parece que é um monte de gente jovem fazendo coisa mirabolante. Mas não é bem assim que funciona. A gente viu um equilíbrio muito grande entre a experiência e a juventude. E aí, esse gráfico, a gente consegue ver bem um equilíbrio nessas faixas etárias. Então, público até 18 anos do Vale do Silício, em torno de 20%, a representatividade, e acima de 65 também tem uma representação bem similar. Então, esse equilíbrio aí é outro dado bem importante da gente tá compartilhando com vocês. A questão da escolaridade também, né, pessoal? A gente conversou ali da universidade, né? Mas a geração de massa crítica, como o Felipe costuma falar aqui, ela é bem relevante para a gente elevar o nível das discussões, né? E aqui a gente consegue ver que dentro do Vale do Silício, a pessoal com graduação representa em torno de 24% da população de lá. Se comparado com os Estados Unidos, eles já têm uma relevância muito maior. Nos Estados Unidos é 12% da população que tem graduação completa. Então, é uma região que tem muito forte essa questão da escolaridade. E o último tópico aqui, que também é algo bem relevante de compartilhar, que é a questão da diversidade. Vale do Silício é uma cidade do mundo, tem gente de lá de tudo que é região do planeta.
para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas que moram no Vale do Silício, elas vêm de outros países, né? Principalmente com língua espanhola, mas muita pessoal da Ásia também, né? Chinês, coreano, entre outros. Então, assim, esse é um overview para a gente startar aqui nossa conversa do que é o Vale do Silício, com alguns dados. E agora, Alexandre, passa a bola para a gente começar o nosso papo. Show de bola. Pô, muito bacanas esses slides, né, cara? Só uma estatística que eu aprendi lá também, que... Tu ficou... Tá mudo aí, Alexandre. Boa. Não, bons as estatísticas, Júnior. Só trazendo mais uma que é interessante, né? Famílias que ganham menos do que 120 mil dólares na região de Palo Alto ainda já são intituladas a terem auxílio do governo, tá? Pela renda ser relativamente baixa. Isso aí a gente pôde ver lá pela conta do Uber, né? Não pegava Uber por menos de 30, 50 dólares, né, cara? Mas, bom, voltando aqui, pessoal, começando o bate-papo, né? Uma coisa que eu estou bem curioso, que a gente discutiu até brevemente, mas queria trazer para a pauta aqui, é o seguinte, né? De certa forma, a gente foi fazer benchmark lá, né? Como é que a gente compara o meio onde a gente vive com aquilo que a gente encontrava lá? E a pergunta é, cara, o que é que a gente chegou à realização que faz o Vale do Silício, o seu Vale do Silício, né? Ser esse centro de inovação mundial. E o que eu estou curioso é, assim, como é que essa percepção de vocês mudou uma vez que a gente pisou lá? Que uma coisa a gente vê na teoria, né? A gente vê na televisão, outra coisa é estar lá por perto e encontrar o pessoal. Coloquem aberto aí, turma, aqui que vocês viram e qual que é a interpretação de vocês sobre essa questão. Quem é que puxa a fila? Eu acho que o Gustavo tem que começar aí. Tá, vamos lá, então. Gustavo, vai fundo, Gustavo. Qual? Vai eu. Mas vamos lá, tá. Fala, Casaroto. Assim, acho que uma das coisas que me chamou bastante atenção foi, em primeiro lugar, as grandes universidades, tá? Então, dá para ver que existe todo um trabalho de pesquisa muito forte, né? Não é à toa que os caras têm aquela quantidade de prêmios Nobel e tudo, mas dá para ver também que as universidades também têm os seus processos de aceleração e contribuem muito, né, na formação de profissionais para que a inovação realmente aconteça lá, tá? Esse foi um fator muito determinante. Em segundo lugar, eu percebi que eles têm um ecossistema muito maduro de inovação. Então, para quem não é dessa área, o que é um ecossistema, tá? Um ecossistema, para que a inovação aconteça, ela não acontece sozinha dentro de casa. Ela precisa que um conjunto de atores sejam articulados para que essa inovação de fato aconteça. Então, temos que ter um empreendedor, que é o cara que tem a ideia, mas ele só tendo a ideia, né, ou tendo a competência para fazer, sozinho não vai. Ele precisa de investimento. Então, tem que ter todo um ecossistema que tem grupos de investimento que vão aportar desde o investimento anjo, que seria o menor investimento, até investimento seed, que seria um pouquinho maior, ou pré-seed, seed, séries A, B e C, que assim os investimentos vão aumentando e essa empresa vai conseguindo rodar, quer dizer, ela vai conseguindo ter capital para isso. Ao mesmo tempo, precisa de pessoal, né? Então, está inserido num ecossistema onde tem as pessoas mais competentes do mundo, ou que todo mundo, assim, os melhores profissionais querem ir para lá. Isso ajuda muito na atração e na retenção desses talentos naquele local. Isso já é um outro fator bastante interessante. E não só isso, essa é uma coisa que o pessoal falou que eu gravei muito, né? Que o Vale do Silício não é um local, ele é um mindset. E isso é uma frase que me pegou muito forte, porque dá para ver que as empresas que nós estamos estão todas muito abertas a falar sobre tudo, qualquer coisa. Então, o nível de colaboração é muito alto. Quando a gente foi, por exemplo, na Plug and Play, que é a maior aceleradora do mundo, ela é patrocinada por 580 grandes empresas globais. E eles selecionam entre milhares de startups umas 30 para investir. E essas 30, basicamente, por que elas crescem só no unicórnios? Porque tinha uma lá que eu lembro que a moça falou lá sobre drones na construção civil, simplesmente conectaram com a maior construtora do mundo global e disse o seguinte, cara, vamos testar esse drone lá na Alemanha. Nós estamos fazendo uma obra gigante na Alemanha, vamos levar esse drone para lá. Imagina o potencial de crescimento dessa empresa que está começando em relação a outra que tem que bater de porta em porta e tentar vender o drone sozinho.
Então, eles têm uma questão que eu acho que é diferente de todo mundo, tá? Que é a tolerância à falha e foco no resultado. O negócio deles, assim, erre rápido, aprenda rápido. Eles valorizam o investimento em empreendedores que já quebraram antes, né? Que o cara tenha tido uma, duas startups, tenha quebrado a cara, dado errado, porque esse erro aprenda muito. E aqui, basicamente, o que a gente quer é que as coisas deem certo de cara, né? A gente tem muito pouca tolerância à falha. E lá no caso deles é exatamente o contrário. E o negócio é foco em resultado e crescer, e todo mundo colabora para que o negócio cresça muito rápido. Porque sozinho o cara sabe que não vai crescer tão rápido. Então, acho que esses são os fatores que me chamaram mais atenção. Posso seguir na linha do Gustavo aí, até eu acho que tem muitas pessoas aí nos vendo hoje, e talvez essa mensagem dessa reunião aberta, juntando 4 empresas que estão no Hélice, quiseram abrir compartilhar um pouquinho, já mostra um pouquinho o que é o Vale ali, né? Que é o que o Gustavo até comentou, essa lógica de abundância, né? Uma lógica que não é de vamos criar sozinho, vamos fazer sozinho, vamos tentar vencer sozinho, não, vamos vencer junto, vamos vencer coletivamente. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte ali do Vale. Mas, como todo bom americano, eles são muito pragmáticos, ou seja, eles têm que entregar resultado. Ninguém está botando dinheiro lá para testar o drone na Alemanha por bonito, eles querem resultado. Então, o que o Gustavo falou, existe um ambiente seguro, sim, de errar, de tentar, mas buscando resultado. Tanto que se vê que não tem muito, já encerra, morre, ou vai ter que pivotar a ideia, ou vai para outra e tudo certo, porque eles chamam lá o sandbox, né? Tu tá no ambiente seguro para fazer o erro. Mas eu lembro que o nosso amigo do Google lá, o CFO, não lembro se era CFO do Google, comentou muito o seguinte: existe um ambiente que eu posso errar. Agora, a hora que eu botei isso para o core e que o drone está aprovado, ele tem que entregar depois de testado, validado, MVP já passou, POC já foi, aí eu não posso mais errar. Eu acho que isso é uma distinção muito boa até para nós, em indústrias e também em serviço. Tem que testar sim, tem que validar, mas tem que criar esse ambiente seguro para que a gente possa fazer isso. Mas depois que o negócio está andando, a Marco Polo não pode botar um ônibus rodar que não validou. Agora, eu vou tirar ele do ambiente, boto lá no ambiente seguro. A Florence não pode fazer um móvel que bota para o cliente que vai dar um problema. Então, eu acho que as nossas equipes e nós temos que quebrar esse paradigma que existe um local que tu pode fazer o erro e outro local que isso tem que funcionar. E lá no Vale, eles conseguem fazer essa distinção muito bem dentro das empresas. E aí que tem que ter a ambidestria de poder entender isso, né? Então, isso me marcou muito lá também. Eles até comentavam, o pessoal da Apex falou que as soluções nice to have, que é legal de ter, elas não prosperam dentro do Vale, eles são muito focados em entregar valor para o cliente. Então, realmente ser algo útil, não simplesmente é bonito de ter. Então, Exato. é outro ponto importante que até eu vi que o Piardi tem no pano de fundo dele, DNA. Isso que o Gustavo Casarotto também falou, né? É o mindset, é o DNA das pessoas que estão em volta, que constroem essa visão para entrega de valor e com muito método, né? A questão do método que permite escalar essa geração de ideias, testes, validações, que é outro ponto bem relevante. Eu queria contribuir aqui, pessoal, com 2 pontos aí que já apareceram, né? Tanto no que o Gustavo Casarotto trouxe, quanto no que o Felipe e o Júnior aí trouxeram. Um ponto que eu acho que é bem importante e que a gente pode exercitar aqui, né? Quando a gente fala de o Vale do Silício ser um mindset, não um lugar, que é essa questão da abertura, né? Acho que é um ponto que a gente tem que reforçar bastante, né? A abertura para a gente estar em contato às vezes, entre setores da mesma empresa, né? Porque às vezes a gente está lá, quando a gente olha para lá, a gente está falando de atores diferentes, mas aqui para nós pode ser, cara, por que eu não converso mais com o cara da minha própria empresa que está do meu lado, né? E a gente troca uma ideia no sentido de poder errar, abertura nesse sentido, né? De poder viajar um pouco mais. Então, exercitar muito isso. E lá eles fazem isso com muita consciência do papel de cada um. Então, levando, né, para o ambiente de fora, para essa questão, pô, eu tenho lá a aceleradora, eu tenho o investidor, eu tenho o empreendedor, eu tenho a grande empresa. Cada um sabe o seu objetivo dentro daquele ambiente.
E aí fica muito mais fácil. Então, acho que entra um pouco dessa questão do pragmatismo também, né? Cara, olha só, a gente tem abertura, a gente troca ideia, mas o meu papel é ir até aqui. Então, eu acho que a gente pode exercitar um pouco dessas duas coisas, né? Um pouco dessa questão de ser mais aberto, que tem um lance que a gente está melhorando bastante, acho que Rio Grande do Sul em geral, mas é um lance do gaúcho, às vezes, ser um pouco mais fechado mesmo, né? E de não trocar tanta ideia, que é bem cultural, assim. E também a gente entender qual que é o nosso papel nesse processo. Acho que o Felipe falou um pouco disso. Cara, daqui a pouco, eu, por exemplo, aqui na cooperativa, que tenho mais esse chapéu da inovação, talvez eu seja o cara que possa incentivar um pouco mais a galera a errar no ambiente que eu tô. Né? Mas o cara que está lá na agência, né? Ele não vai poder fazer isso. Então, cada um ter um pouco mais de consciência, porque ele vai ter um ponto de vista diferente do meu, em função disso, né? Em função de cada um estar no seu papel. Então, eu acho que é um pouco disso, abertura e maturidade, né? Consciência aí de cada papel que cada um exercita, né? E aí, galera, beleza? Bom, qual é que é a minha provocação? Né? Até então, né, eu, por exemplo, né, uma pessoa que eu nunca havia viajado lá para o Vale do Silício, né? Então, tudo que eu conhecia era muito com base a estudos, trocas aí, notícias, etc., filmes, livros, né? Mas vejam que interessante que nós não falamos praticamente em tecnologia até agora, né? Sabe? Verdade. Então, antes de viajar, de repente, eu estava lá aqui refletindo, puta, vou ver tecnologia top, o que tem de melhor no mundo, no universo. Os caras estão décadas, né, séculos na frente. E não é para, na verdade, desprezar a importância da tecnologia, né? Porque ela é, vamos dizer assim, ela está num pano de fundo ali muito, muito importante, é parte, né, disso tudo. Mas vejam que bacana a gente está falando sobre pessoas, né? Basicamente, sobre pessoas, sobre cultura. Eu sei que a gente vai também falar um pouco mais sobre isso. Eu estava pensando antes ali nas estatísticas, né, que vocês trouxeram, e aí eu lembro, eu não sei quem exatamente na viagem falou lá que se nós considerássemos o Vale do Silício um país, né, o PIB seria É o o quinto. quinto maior, seria o quinto maior país do mundo, né? Que coisa doida, porque é um lugar geograficamente muito, muito, muito pequeno. E E aí, assim, voltando ao tema de pessoas que eu vi muito, muito presente, o equilíbrio entre as diferentes hélices nossas, né? Puta, falar do meio acadêmico lá, gente, assim, né? Não tem como tu não ir lá e tu não te inspirar, e eu não sei vocês, né? E ter vontade de voltar para a escola, cara, voltar a aprender coisas novas, se aprofundar, né, se transformar. É um negócio assim que meio que está no ar, é invisível, né? Então, o meio acadêmico sensacional, que eu acho que favorece. E aí eu estou pensando já em reflexões para nós aqui, né? Esse equilíbrio aí, puta, as pessoas que vão para lá também buscando o quê? Buscando esse ambiente favorável ao estudo, à pesquisa, a entender o novo, a desenvolver coisas novas. As empresas que estão lá também, que eu acho que tem esse pragmatismo. E galera, pô, para nós também é super relevante, né? É testar rápido, errar rápido, mas é dar resultado, né? Então, eu acho que isso aí é uma quebra de paradigma, de certa forma, para mim, dizendo que lá o bicho pega. Não tem, galera, né? A gente vai testar muitas coisas, vai dar oportunidade para todo mundo, mas assim, nessa ambidestria que o Felipe trouxe, é, a coisa tem que funcionar também, tem que dar resultado. E uma coisa retroalimenta a outra, a gente viu lá, né, os flywheels, né, eu diria assim, dessa prosperidade toda, eu acho que é baseado nisso, né? Então, acho que nesse primeiro bloco de minha parte, foi mais isso que me realmente chamou atenção, mas sempre já começando a tentar refletir e trazer para nós aqui, né? Como é que isso pode se refletir no nosso ecossistema, né? Essas hélices todas aí do meio acadêmico, né? Das empresas que estão aqui, a atração, né? De novos empreendedores. Puta, como é que a gente consegue pensar em trazer um pouco mais esse mindset? Mais do que o mindset, deve ter algum veneninho no ar, alguma coisa transparente que faz o troço ser daquele jeito, né?
Como é que a gente acha essa fórmula, vamos dizer assim, para nos ajudar aqui, né? Bom, Eu pegando não sei parte por que dos que comentários. os caras estão rindo aí, né? Levaram para o mau caminho. Eu não sei, No cara, ar, eu não né, cara? entendi. Tá no ar. Alguma coisa no ar tem, gurizada, definitivamente. Mas o Só para que é descontrair. que eu queria trazer aqui também, que é interessante da gente pensar, né? Porque tem uma coisa que parece contraditória no que a gente fala, né? Que é, por um lado, tu tem um ambiente regulatório muito bem determinado lá. O ambiente regulatório, a capacidade de lidar com o contrato do americano é sensacional, né? Comparado conosco. Pega um term sheet de um fundo de venture capital ou de um corporate venture nosso, 18 páginas. O americano tem 2. Só que tu tem mais certeza no contrato dele do que no nosso. Começa por aí, né? E aí a gente começa a pensar, né? Ok, estamos falando de cultura, mas é interessante que tu pega e tem 2 fatores culturais e que gera essa cultura que são bem objetivos, né? Então, por um lado, né, se vocês lembrarem, uma das dinâmicas que a gente fez, que foi com aquele angel investor, né, que investiu em mais de 100 empresas, e que o cara falou, olha, uma das coisas que determinam que foi estudado, que determinam o Vale do Silício ser essa fonte de empreendedorismo que tem, é o fato de que na Califórnia é o único estado nos Estados Unidos no qual tu consegue, quer dizer, no qual uma cláusula de não compete ela não é válida. Ou seja, o cara que cria uma propriedade intelectual, que se cria dentro de uma empresa, ele pode no outro dia estar trabalhando em outra, né? Então, isso é um dos grandes fatores lá. Isso aí vai daí a pergunta, né, uma pergunta em follow-up, aquilo que cada um de vocês falou, que é foco no resultado, né? Mas o resultado vai para quem, né? Aí é que tá. Lá tu tem uma diferença, que o cara que empreende, o cara que cria ideia, esse cara tem resultado que ele pega parte para ele também. Então, isso aí vai para a cabeça do empreendedor. O cara lá, ele tem acesso ao resultado. E se a gente vai pegar, né, pessoal, na origem do Vale do Silício, esse ar revoltoso, né, JP? Esse ar revoltoso, ele tem uma origem muito clara lá, porque se a gente vai pegar a história, foi lá em 1970, se não me engano, por aí, que tu teve o William Shockley, que ele fez a empresa, ele tentou ter uma cultura de comando e controle dentro da empresa dele, e aí os 8 principais engenheiros do cara se revoltaram e criaram os 8 traidores que depois fundaram a Fairchild Semiconductor. Ou seja, é uma história já de revolta e de pessoas que não aceitaram uma cultura de comando e controle, né? E esses caras depois formaram o primeiro grande fundo de venture capital, que criou a AMD, que criou a Intel. Então, tu tem lá na origem, vamos dizer, a declaração de independência dos caras, também é uma baita de uma declaração de independência. Tu teve uma revolta lá atrás. Então, é uma cultura pragmática, mas criativa ao mesmo tempo, e que tem uma revolta em relação ao comando e controle. Então, é muito interessante isso. Falando agora, já pegando, já que a gente está falando de cultura, né, pessoal? Uma pergunta que eu tenho aqui. Ok, vimos uma cultura sensacional, que gera resultado lá. Todos temos aqui né, um entendimento de que isso aí é algo a ser cultivado, de certa forma, no nosso quintal aqui, né? A pergunta que acho que é difícil de responder é como é que a gente cultiva isso aqui, gurizada? Como é que a gente traz de volta? Como é que a gente incentiva isso aqui no nosso dia a dia, né? Não é barbada, né? Quem é que pega essa pedra dessa pergunta aí? Vamos na roda aí, o Casaroto. Vamos lá, cara. Já comecei. Vamos lá, Casaroto. Sabe que isso é uma pergunta que aquelas que fazem a gente sair com a fumacinha nas orelhas, né? Quando a gente volta, tá? Que é como é que a gente faz essa mudança acontecer. E uma coisa que eu prestei atenção foi em como as empresas se estruturavam para fazer essas coisas acontecerem, né?
E, em primeiro lugar, elas tinham um processo de inovação, claro, elas sabiam como é que a inovação acontecia dentro delas, né? Inclusive entre empreendedorismo, tá? Eu lembro do Google também com seu modelo, a Amazon com seu modelo. E uma outra coisa que chamou atenção é que eles não fazem inovação acontecer, essa cultura toda acontecer, tá? Pegando meia dúzia de pessoas da operação e dizendo que elas dividiam o tempo delas entre as atividades. Eles investem muito pesado em inovação. Assim, inovação é uma coisa muito séria e demanda um investimento gigantesco. E é por isso, muitas vezes, que eles se alavancam tanto, que eles precisam de tantos fundos de investimento, porque eles não estão brincando com inovação. Eles estão chegando, assim, eu fico pensando, eu fiz uma analogia com o pessoal da empresa, mas assim, hoje eu estou com torno de 300 pessoas, perto de 300 pessoas trabalhando comigo lá. É como se eu tivesse quase uma outra empresa de mais 300 só fazendo inovação. Eu tivesse 300 para cuidar da operação, que são aquelas que não podem errar, que a gente falou, tá? E 300 que pudesse estar errando. E tentando descobrir as coisas novas que nós vamos fazer para frente, tá? Esse é o volume, mais ou menos, de investimento que eles têm quando a gente vê as equipes deles distribuídas lá. Assim, o pessoal, para fazer uma câmera nova do iPhone, tem uma equipe de 700 pessoas só para isso. Só para uma câmera do iPhone, tá? Então, o investimento em inovação ele é muito forte e isso é uma coisa que, quando a gente olha para as nossas empresas, a gente pensa assim, eu acho que eu tenho que faturar muito mais para poder fazer inovação do que eu estou faturando hoje, tá? É muito caro fazer inovação, por isso que a gente precisa estar seguindo. E outra coisa que me chamou muita atenção é essa questão das empresas estarem muito abertas para inovação. Se eu tenho algum produto inovador, alguma inovação para fazer, eu bato qualquer empresa e os caras vão saber me receber, porque eles conhecem a linguagem da inovação. Isso é uma coisa que também dentro das empresas a gente pode fazer. A gente pode receber startups de fora, podemos receber empresas de fora com outro olhar, não só com o olhar de cliente-fornecedor, mas com o olhar de, opa, tem uma coisa aqui que não tem no mercado, eu não tenho muitos concorrentes aqui, ou empresas que possam me fornecer isso. De repente eu ajudo o cara a desenvolver esse produto. Eu ajudo o cara a desenvolver essa questão aqui dentro e a gente pode até investir e fazer esse negócio acontecer. E aí entram digamos assim, a cultura dos CVCs, né, dos Corporate Venture Capital e assim por diante, que é entender bem essa função de apoiar os negócios do futuro, não todos centralizados dentro da empresa, mas também como se fosse uma holding de investimento em vários negócios, onde tu não precisa ser o dono desses negócios 100%, mas que unindo esses negócios faz o teu negócio core crescer junto com outros negócios inovadores que vão crescer junto contigo. E por isso o mindset, assim, um ecossistema de inovação é tão importante. Então, na prática, aí tem uma coisa que ficou muito comigo, que é o Instituto Hélice, né, que está permitindo que a gente sente aqui, esteja fazendo esse evento juntos. Ele tem uma importância muito maior do que eu imaginava. Muito maior. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ter um ecossistema forte exatamente até para atrair os empreendedores ou para que os que estão aqui fiquem aqui e sintam assim, cara, aqui eu tenho um terreno verde para minha empresa, para o negócio crescer. E eu acho que é muito disso, acho que são essas as questões principais, assim, que me fizeram refletir muito de, pô, que cultura a gente pode trazer, o que a gente pode fazer, digamos assim, amanhã, né, para começar a melhorar o nosso ecossistema aqui e aquilo que a gente pode aplicar nas nossas empresas. Praticamente tu respondeu, Gustavo. Eu só ia trazer eu acho que é complexo chegar numa cultura daquele nível. São anos, como o Alexandre falou, isso vem desde do início daquela região. O que me chamou a atenção, que eu acho que eu posso trazer assim, um exemplo que a gente viu na Amazon, foi durante o evento que a gente estava lá na Amazon, a gente perguntou para eles, como é que vocês medem a inovação dentro da empresa? Diferente da Google, que tem métrica para tudo, vocês vão lembrar que ele falou para nós, não, a inovação não é medida. Não, a gente não mede inovação dentro da Amazon. Não, como assim não mede? Não mede. Simplesmente ela já tem um músculo tão trabalhado que aquilo é meio que natural. Tanto que alguém perguntou, tá, mas como é que um cara é promovido e tal? Não, se ele for inovar, não vai para frente. Ou seja, já está incorporado naquela cultura que a inovação ela tem que ser tentada e tem que ser exercitada a todo momento dentro da organização. A Amazon é movida à inovação, tanto que ele mostrou umas falhas bizarras lá que a Amazon fez e até lançou, e foi a breque muita coisa, o próprio celular deles, né, inclusive. Mas eu acredito que, assim, um ponto trazendo para o nosso viés isso,
a primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir que as nossas empresas possam errar. Um pouco aquilo que o Gustavo Piardi comentou antes, é permitir que a gente possa errar, criar veículos, criar estruturas e criar, acima de tudo, essas conexões para que daqui a pouco eu não precise errar se a Marco Polo já errou. Para que eu vou errar se a Marco Polo já errou? Eu vou lá antes ver Marco Polo, como é que tu faz isso aqui? Tu já fez? Pô, tá aqui, ó, Florence, tá aqui. Aí eu pego aquilo, ajusto, adapto, tento utilizar. Pego uma startup que já está pronta fora, incorporo dentro, faço um Open Innovation. Então, não preciso errar. De novo, eu acho que essa lógica de cultura faz a gente entender que é possível trabalhar coletivo. E aí a gente vai tendo que ter vários traços nos atores que permitam chegar aí, né? Eu queria pegar uma questão da parte interna das empresas, né? Por exemplo, inovação é uma grande quantidade de ideias. Ideias, eu acho que hoje não é um gargalo nosso, mas eu acredito que, como cultura, nosso gargalo é a profundidade que a gente se dedica a essas ideias. A gente tem uma ideia, assim, mirabolante e tal, a gente já mata a ideia antes de testar. Eu acho que isso é algo bem relevante que lá o pessoal faz. Eles primeiro têm um alinhamento claro da empresa. Cada empresa tem seus objetivos. Depois, as ideias têm que ser geradas para esse objetivo e elas têm que ser testadas. Então, a pessoa que tem a ideia, o Felipe comenta aqui para nós, o skin in the game, né? É botar a pele em risco. Então, a pessoa que tem a ideia, ela ir até o fim, testar ela, não deixar só no papel. Então, é colocar a mão na massa de fato. Então, esse é um grande desafio que eu acredito que a gente pode pensar como traduzir aqui, né? Depois em processos para as empresas, mas é colocar a mão na massa para tirar a ideia do papel. Acho que isso que faz potencializar o resultado. Eu queria complementar aí, acho que vocês abordaram muito bem aí em termos bem gerais, né? Principalmente o Casarotto ali, né? Trouxe uma contextualização bacana aí desse aspecto cultural. E tem um ponto que eu estava ouvindo vocês falar e estava me lembrando também, né? Que a gente ouviu demais lá e que complementa isso tudo, né? Que todo esse esforço de inovação e todo esse direcionamento aí que o Júnior trouxe agora, né? Vou dar ideia de acordo com o objetivo da empresa. Eles estão muito focados na dor do cliente, né? Eu acho que a gente ouviu bastante isso na Amazon, no Google, na Zendesk, né? Excelente. E os caras trouxeram demais esse lance do cliente, né? E por que eu tô trazendo isso? Às vezes, a gente aqui está preocupado, até inovando, para resolver um problema nosso, né? Interno, e não do cliente. O cara da Amazon, ele daqui a pouco, ele não está tão preocupado se ele vai continuar sendo Amazon amanhã, né? Ele está preocupado se ele vai resolver o problema do cliente dele amanhã. Pode ser que o negócio dele mude completamente, né? E às vezes a gente fica muito apegado. Aqui eu vejo que é um traço que a gente tem também que dá para a gente importar, né? Cara, como que eu me desapego do que eu sou hoje para atender o cliente? E daqui a pouco, sei lá, eu não vou ser mais banco, né, para pegar, não vou ser mais serviço financeiro. Daqui a pouco vai ser outra coisa que vai resolver o problema do meu cliente se eu tiver conectado com ele, é o mais importante. Então, esse esforço de inovação, que é pesadíssimo, né, que o Casarotto trouxe, ele vai muito nessa direção, né? Lá a galera pega e olha, cara, necessidade do cliente. E aí o Júnior trouxe também um ponto que é bem importante, né? Cara, não é no nice to have, né? Não é no legalzinho. É no que realmente o cara precisa. Então, esse também acho que é um ponto que a gente pode exercitar, né? O que realmente eu posso agregar de valor para o meu cliente? E, cara, se isso for transformar o meu negócio, bacana, né? Eu vou agregar, vou criar, sei lá, pode ser que. Por isso que a Amazon é o que é, o Google é o que é. Na verdade, as empresas viram grandes conglomerados, né? Porque são grandes pool de soluções de várias coisas que resolvem dores diferentes, né, dos clientes. Nessa rodada, também pensando aqui, eu acho que duas coisas que todos nós falamos um pouco, mas que ficaram em destaque realmente foi essa obsessão, eu diria aí, pela dor do cliente, né? Pelo problema, né? E isso é uma reflexão legal também, né? Porque às vezes a gente quer começar pelo fim, né? Tipo, deixa eu pensar o que eu posso trazer de legal aqui para minha organização. Vamos pensar em inovar. O que é legal, cara, né? Eu vou ver o que é legal e vou ver se tem fundamento dentro da nossa empresa aqui, ou vamos pensar realmente o que faz sentido, qual que são as perguntas certas que a gente tem que fazer
né, e tentar inovar a partir disso, né, com foco do cliente, claro, assim, trazendo para o nosso ambiente na Marco Polo aqui de manufatura, assim, é mais do que o cliente lá fora, tá? O cliente interno, né, no nosso caso, assim, com uma organização interna muito forte, é um conglomerado interno, também é muito bacana, né? E aí lá, falando nisso, nós vimos também destaque o outro ponto que é colaboração, que o Felipe falou bastante também, né? O negócio de colaboração também é algo que transcende o que eu estava acostumado até então, né? Colaboração é um mantra lá, né? Do cara pegar e estar sempre podendo se apoiar em qualquer pessoa, cara, sabe? Em qualquer pessoa. Ele vai ligar para alguém e vai dizer, cara, tu quer me ajudar aqui nessa minha jornada aqui, e isso vai fluir. E trazendo para a nossa realidade, eu vejo assim, claro, a sementinha aqui da nossa jornada de inovação muitas vezes começa com a gente estruturar o nosso time de inovação, né? Quem é que vai puxar isso, etc. E cada vez mais, pelo menos na minha jornada aqui de aprendizado e amadurecimento, né? A gente vê que o estado da arte dos caras é realmente ter a inovação presente em tudo já, né? Então, assim, quando eu vejo que no caso da Marco Polo, né, em alguns casos, alguém, né, algum colega de uma área, chamando o pessoal da inovação, tipo, para apoiar, porque ele tem a ideia, ele teve a motivação, né, digamos assim, de querer transformar, de fazer algo diferente, novo, pensando no cliente dele interno, pensando, né, no cliente externo, né, e a inovação nossa apoiando isso, para mim, assim, me dá uma alegria muito grande, porque é o que tem lá também, quando a gente falou de novo do mindset. Cara, não tem, eu acho que as empresas lá não tem mais departamento de inovação, né, galera? Não tem mais, o head de inovação, caramba, cara. Todo mundo tem que fazer isso e faz, né, de forma natural. Só um comentário, né, JP? Quando a gente chegar nesse estado, vamos ter que achar uma outra posição para mim, né, cara? Tamo junto. Aí tu pode ir lá morar no, Só vamos no deixar Vale do isso combinado, Silício. né, chefe? Daí tu vai morar lá no Vale do Silício. Opa, vamos acelerar essa curva então, gurizada. Não, legal. Só um ponto aqui, né, trazendo esse comentário, que é novamente uma coisa contraditória até, né? Porque a gente vai lá, faz uma série de benchmarks, vai lá para aprender uma série de práticas e trazer para casa. E inovar por benchmarking é uma contradição, né? Porque necessariamente tu está pegando alguma coisa de alguém, né, e está trazendo aquilo para casa. E uma frase que eu vi interessante é, cara, nenhuma banda cover mudou o mundo, né? É uma frase interessante isso aí. Ou seja, é uma provocação que eu deixo para todos nós aqui, que acho interessante da gente refletir, né, turma? Que é, ok, em algum momento o próprio Vale do Silício descobriu qual que era a inspiração dele. Ou seja, os caras estavam falando lá de começaram com semicondutores, evoluíram para outra coisa. Tu tem outros clusters, né, nos Estados Unidos mesmo, então Los Angeles com produção de conteúdo, tu tem Nova York com a área financeira, tu tem uma série de outros clusters ali que estão funcionando, o pessoal da Foundry Group também no Centro-Oeste, né, cada um com a sua inspiração, né, ou cada um com o seu DNA. Ou seja, a gente voltando para cá, né, para a nossa casa, o Cubo tem o DNA dele. Vamos lá, os nossos próprios parceiros lá do Caldeira tem o seu DNA, é uma batida diferente, é uma oferta de valor diferente. Né? Pensando como grupo aqui, como hélice, a gente ter bem claro qual que é o nosso DNA, onde é que a gente agrega no nosso valor, o nosso valor, vamos dizer, para o cliente regional, é uma reflexão bacana da gente fazer para a gente cada vez mais cumprir melhor essa missão. Então, eu voltei, confesso que encachifado com essa aí, né, turma? O que eu queria colocar aqui, turma? Primeiro de tudo, abrir para quem está assistindo aí, se tiver comentários, tiver alguma pergunta também, sintam-se livres, a gente está aí nos últimos 12 minutos. Queria fazer um bate-bola rápido enquanto o pessoal não se manifesta,
com a turma das experiências que a gente teve, tá? Não vale falar de mochila, nem de Chipotle, mas das experiências que a gente teve lá, gurizada, qual que mais foi aquele momento de virada de chave para vocês, que marcou, que vocês voltaram e têm vontade ali de contar para os amigos, contar em casa, momento pontual que marcou? O que é que marcou aí para vocês, pessoal? Casaroto, acho que tu é o primeiro sempre, né, cara? Vou variar o Gustavo aqui, ó. Vai lá, Gustavo, vai lá. Vai, tá. Não, assim, porque... são... Pode ir, vai, Piatti, vai tudo dessa vez. Ou eu, outro Gustavo. Deixa eu depois, por último, então. Beleza. Logo quando o Alexandre começou a perguntar, já me veio na mente, aí por isso que eu abri aqui o microfone. Para mim, foi a Plug and Play, assim. Plug and Play foi pela visita em si, né, pela forma como a gente foi recebido e por tudo que representa, né? Eu acho que ela é como se fosse um resumo, assim, da melhor parte, né, do Vale, porque ali a gente pôde ver, né, muito desses atores todos funcionando em função de objetivo e cada um consciente de seu papel, de uma maneira, assim, muito alta performance, né? Performando já muito alto, empresas que já têm ideia bem clara do que querem com a inovação, startups conectadas com essas empresas e o capital de risco atrelado a isso. Então, a gente consegue ver como se fosse um movimento perfeito, assim, né? Um extrato, né, das coisas. Então, me chamou muita atenção ali essa visita e é bem impactante, né? Quando tu começa a olhar em termos de números e em termos de capacidade de geração de solução que os caras têm, naquele ecossistema ali, pá, tu fica chocado. Então, para mim, a Plug and Play foi um ponto alto, assim, o mais impactante da missão toda, né? Boa. Olha, eu vou contribuir, Gustavo, vou passar na tua frente aí, porque tu demorou, tu sabe que a fila anda, né, cara? Mas trazendo um outro ponto de vista, eu curti muito assim a visita na Universidade de Berkeley. Eu acho que a gente teve uma aula, né, com um professor lá, com mestre, doutor, sobre um pouco de futurismo, umas coisas muito loucas assim que podem vir a acontecer. Eu achei a experiência muito legal, porque às vezes a gente pensa, nossa, Stanford, Berkeley, meu Deus, deve ser uma coisa que nem o JP trouxe aí, totalmente maluca, assim, tu chega lá, pô, é uma cadeira, é uma mesa, é um projetor, é uma coisa simples, mas a experiência, né, o conteúdo que é trazido aí é de um cara que é empreendedor, que quebrou empresa e que está hoje ali conectando negócios, mentorando alunos e ensinando. Então, ali, para mim, foi uma mudança de chave até que a gente tem que fazer aqui na nossa dinâmica de ensino da região, enfim, né? E aí, para mim, foi uma experiência muito boa aí. Eu, assim, estava pensando agora, ouvindo falar, tem tanta coisa, mas eu acho que a questão da inspiração e de olhar para frente, que a gente está num caminho bom, sabe? Muito que a gente viu lá, às vezes a gente conversava, né? Pô, mas aqui não tem nada tão extraordinário, diferente, mas que bom, né? Porque a gente já está conversando sobre os assuntos que estavam lá. Eu acho que esse ponto ali de ser uma comprovação de que aquilo que a gente tem feito tá no caminho que a gente gostaria, eu acho que esse foi o principal ponto assim que eu trago, e a questão de que dá para fazer. Não é aquela coisa assim, isso só acontece no Vale do Silício. Cara, dá para fazer em qualquer lugar do mundo, porque depende de pessoas, e tendo pessoas boas, isso aí a gente consegue fazer acontecer. Opa, só aproveitando que apareceu uma pergunta aqui, pessoal. Vamos ver. Estou abrindo aqui. Meu pinto está lento. O Vocês Guarani está visitaram a perguntando aí se a gente... Isso. Estão falando da B-School, da Business School ou da Escola de Design Glademir? Só para ficar claro aí, cara. Passou lá, né? A gente não chegou a entrar na escola de design, né? A gente chegou a passar na frente só. Passamos na frente e conseguimos ver uma exposição. Até tentamos, lá. né? Mas
Fomos tinha um evento lá aconselhados na... a não cruzar o limite. É bem bacana, é Aham. bem bacana. Boa. Deu mas voltando à pergunta ali, eu também eu fico piado com a Plug and Play, e também gostei muito de Google e Amazon, principalmente, e Salesforce, né? Quando a gente olha os modelos de gestão, né? Eu digo muito das equipes pequenas, equipes autônomas. Esse é um modelo de gestão que eu já tenho perseguido, digamos assim, há muitos anos. E quando eu olhei para isso, eu digo, opa, não estamos perdendo em nada para esses modelos de gestão hoje, pelo menos na empresa que nós estamos aplicando. Isso me deixou bastante satisfeito e feliz. E a questão da Plug and Play, eu acho que foi a mais importante no sentido de redesenhar o papel do hélice, né? Quer dizer, eles tinham verticais e acho que, como tu falou, né, serve de inspiração, mas não vamos copiar, nós não vamos, banda cover não faz isso, mas as bandas que tem hoje, que fizeram sucesso, inspirarem alguém no passado, né? Então, Boa. eu acho que assim, né, acho que a nossa ideia também é nos inspirarmos nas bandas que fizeram sucesso no passado e fazer o nosso modelo do nosso jeito. E eu acredito que a gente tem um potencial muito forte de criar um ambiente de inovação bem bacana, ou vários ambientes de inovação aqui na nossa região, e verticalizar eles, principalmente em logística, mobilidade, smart homes, em software, tecnologia, gestão, tá? Acho que são a própria parte financeira, né, do pessoal do Sicredi, acho que a fintechs e parte de varejo também é muito forte. Talvez, olhando essas verticais, a gente possa se destacar em relação aos outros ecossistemas também, atrair as melhores cabeças para cá, né, os melhores negócios para cá, e junto com outras regiões sermos reconhecidos até globalmente também. Tá? Se nós somarmos o PIB de várias regiões, várias cidades, talvez a gente consiga ser relevante o suficiente para ser reconhecido globalmente. Mas eu acho que essa é a inspiração que vem, né? E de trabalho assim do dia seguinte já, né? Em termos de objetivos estratégicos para a gente como um todo, né? De trabalhar bastante juntos e talvez escolher algumas verticais para nos destacarmos naquilo que a gente realmente é diferente, naquilo que a gente é bom, né? Se a gente é bom em rock, não adianta criar um grupo de pagode, cara. Sim, acho que, né? Vamos focar naquilo também que a gente é bom e explorar muito as nossas potencialidades. Boa. Antes, eu vou passar para a pergunta da Juliana logo, só vou dar espaço para o JP dar a resposta dele aí antes, pessoal. Eu diria assim, no meu ponto de vista, sem sacanagem, assim, aproveitei toda a viagem, tá? Claro que quando a gente vai lá, a gente tem expectativa, né, de talvez dar um foco mais para um lado ou para o outro, né? A gente imaginou uma coisa, às vezes não é exatamente aquilo, mas em geral, acho que todas as visitas que nós fizemos foram muito interessantes como um aprendizado, né? A gente falou muito assim do aspecto positivo, assim, mágico lá do lugar, mas a gente também acho que saiu de lá com reflexões daquilo que a gente vê que, vamos dizer assim, não é só poesia, eles têm problemas lá também, né, gente? Eles têm problemas, eles têm dificuldades enormes, eles vêm perdendo, eu diria assim, a atratividade, né, nos últimos anos para outras regiões dos Estados Unidos, etc. Então, assim, não são só flores que nós vimos, mas mesmo isso, eu acho que é uma parte interessante do aprendizado para nós, né? As visitas foram muito legais, cara. A Plug and Play, bom, assim, se tem assim, uma foto assim estática da minha cabeça é o quadro aquele de unicórnio dos caras lá, né? Da viagem. Meu Deus do céu, sei lá, tinham 20, 30 unicórnios que passaram pela Plug and Play, caramba, uma iniciativa de aceleração de, de ideias de inovação, de ideias, né, de empreendedores lá atrás, que, enfim, né, trouxeram aí uma proposta aí de resolver um problema de um cliente, alguma coisa inovadora, etc, né, cara? Então, acho que é isso, para mim, que ficou, e queria muito pensar que no futuro é diferente quando tu vai lá, tá? Então, eu sei que o investimento é muito alto para as empresas, não é fácil levar gente para lá, mas de alguma forma, assim, dentro do possível, né, no futuro, se a gente puder, quem sabe, levar
né, mais algumas pessoas representativas aqui, né, das empresas do Hélice, etc., é diferente, né? E eu acho que é um ponto aí para a gente pensar, tá? Boa. Logo, aqui surgiram mais 3 perguntas, pessoal, então vou tentar ser bem breve aqui na minha resposta, mas são 2 momentos, assim, um que me marcou a primeira estadia, quando eu fiquei um tempo lá, em 2018, eu parei o primeiro mês que eu fiquei lá num Airbnb onde alugava um quarto numa casa e dividia com uma turma. Cara, um menininho de 18, 19 anos que estava ficando, um dos que ficava lá no quarto, num dos quartos. Puxa, parei para tomar um vinho lá, pô, cara, vamos bater um papo, tal. Então, o que tá fazendo aqui, né? Um moleque, olhava como um moleque qualquer. O menino estava lá testando acelerador de partículas da Universidade de Stanford, né? Porque ele era especializado em lasers de alta intensidade. Eu sou um macaco batendo um papo com um menino desse, né? Tem essa primeira reação. A segunda, tu pega a história da Plug and Play, daí passando para Plug and Play, que é uma história muito legal, né? Que se não me engano, é 157 da University Avenue, que começou, que depois ficou conhecido como o Lucky Building, né? O prédio da sorte, que o dono da Plug and Play, ele era dono desse prédio, alugou para 2 magrões que não sabiam como pagar o aluguel. Ele pegou equity no lugar do aluguel para esses caras. Quando foi ver, eram os fundadores do PayPal, né? Um tempo depois, outros 2 magrão chegaram lá, não tinham como pagar direito ao aluguel, mesmo negócio, fundadores do Google. Ou seja, essa concentração de gente genial no mesmo lugar, e tu tá aberto a bater papo com elas, fazer negócio com elas, é uma coisa especial que tu tem lá ainda. O encontro de pessoas, ele acaba facilitando muito isso. E aí eu já vou partir até para meio que respondendo a pergunta da Ju, né, que perguntou ali que se a gente viu que encaminhamento se dava para as ideias que falhavam, tá? Eu não me lembro de ter tratado isso aí diretamente numa das perguntas ali, ou numa das interações que a gente teve, tá, pessoal? Mas uma coisa que ficou claro para mim, que a gente vê em muitos exemplos, né, como é que é tratada a ideia. Isso aí acaba virando, muitas vezes vira P&D, acaba sendo pivotada para novas iniciativas, né? Tu vê produtos que né, focam e de fato vão para a prateleira depois. Né? Então, a ideia ela tem muitos encaminhamentos. O que eu vi de particular lá, e que é muito interessante, muitas vezes um fundo de investimento, tá? Se a ideia do empreendedor der errado, mesmo assim o fundo de investimento dá uma grana adicional para o cara, ou um novo empreendimento para o cara tocar lá. E o cara recebe uma oportunidade. Então, às vezes, eu acho que mais importante do que o tratamento que é dado para a ideia é o tratamento para o empreendedor, seja ele interno, seja ele externo, que é aquela capacidade de errar. Se o cara errou bem, esse cara vai ser muito bem remunerado lá, né? Às vezes, muito mais do que o cara que acertou de uma forma medíocre. Né? Então, essa aí é um dos pontos que eu queria trazer. Não sei se, pessoal, turma, vocês têm algum ponto sobre isso aí, sobre se algum de vocês viu como é que é tratada o projeto ou ideia que falharam. Acho que é isso aí, até. Tranquilo. Boa. Cara, Outra é aprendizado. Pergunta... Aprendizado? Né? Aprendizado. Ou tu comemora ou tu aprende, meu amigo. Não tem outra. É isso aí. Pergunta bem técnica aqui do Rafael Andrés. Como eram tratados os prazos dos projetos, controle de tempo, projeto, testes, aplicação, né? Eu não me lembro de ter tratado isso aí lá, pessoal. Assim, dá para dizer assim, ó, onde a gente viu um pouco mais aberto isso foi na Google, porque a Google, de novo, tem métrica para tudo. A gente até perguntou na Google, né? Eles têm dentro da Google piscina, quadra de esportes, tudo que tu imagina. A gente perguntou na brincadeira, vocês medem isso? Lembra que ele falou, olha, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza absoluta que a gente mede, inclusive, quem vai na quadra de areia, quem faz isso, quem faz aquilo. E a Google tem lá, ela tem a pipeline dela que é muito mensurado, eles mensuram muito a quantidade de tempo. E até nos fundos de investimentos que a gente foi, o pessoal também
coloca um prazo para aquilo ser validado, testado, porque não pode ficar fazendo validação a vida inteira. Só que, de novo, isso talvez a gente não aprofundou com tanto mérito nas perguntas e na vivência, né? A gente foi muito mais nessa questão da cultura, mas que a Google ficou muito nítido e claro que eles têm prazo para cada etapa do pipeline, ficou. Inclusive métricas de acerto, de investimento, tudo mapeado. Uma coisa só para adicionar aqui, né, Felipe, que é interessante da gente pensar é o seguinte, né? O fato de que tu tem toda uma cadeia de funding para projetos robusta desde o início até a ponta, né? Então, desde a conceituação e patente até um IPO ou um Series, qualquer um que seja, ele permite tu ter projetos com horizontes muito diferentes lá. Ou seja, tu pode ter projeto de curtíssimo prazo que requer muito cash no início, por exemplo, de B2C, né, business to consumer, que tem que escalar, né, cara? Rapidão. Ao mesmo tempo, tu tem projetos que o desenvolvimento da tecnologia, vamos dizer, em pharma, por exemplo, ou deep tech mesmo, que às vezes o cara está investindo ali no pré-patente, inclusive, desse negócio, só que esse cara tem a certeza que ele vai ter o resultado do projeto dele, que é um pouco diferente do cenário que a gente tem aqui, por exemplo, na academia, né? Universidade, tu não tem um clima dos fundos de investimento, né, das universidades, que tu vai necessariamente trazer um retorno de projeto para aqueles projetos que estão em clima de patente. Ou seja, o tempo de vida dos projetos, ele é habilitado que seja ou muito curto, muito intenso, ou muito longo, de forma a capitalizar no longo prazo, por existir esse ecossistema de investimentos, né? Então, isso aí é um diferencial grande dele. Trazendo aqui do Lucas. As empresas citadas são, na sua maioria, empresas de tecnologia. Foi possível observar a evolução de alguma empresa mais tradicional, inspirada por estas empresas de vanguarda? Cara, eu vi isso na prática na Plug and Play. Porque a Plug and Play, na verdade, foi ali que veio o exemplo para nós, tá? Porque ela é patrocinada por 580 grandes empresas mundiais, mas tradicionais. É a maior construtora do mundo, a maior petroleira do mundo, a maior não sei o que do mundo, mas indústrias tradicionais. E elas pensaram assim, cara, a gente precisa inovar. E aí elas patrocinam as startups, exatamente. Por que startups? Porque são negócios que não estão sob a hierarquia da empresa e que tem uma capacidade, uma velocidade de inovar muito maior, e eles colocam o capital que for necessário ali para que aquela validação aconteça, para que aquela inovação aconteça de fora para dentro, e não só de dentro, né, para a empresa para dentro dela mesma. Então, eu acho que ali que foi para mim o grande exemplo, né, de empresas tradicionais se reinventando a partir dos seus CVCs, tá? A partir do investimento em startups e também no investimento em empreendedorismo interno, né, que a gente vê vários casos como o Google, a Amazon, mas pode ser replicado em qualquer empresa. Eu acho que é bem isso aí, né? Assim, para quem não conhece, assim, entender, não é um ecossistema fértil de, por exemplo, manufatura lá, né? Não é. A Apple tá lá, mas ela produz em outros lugares, né? Na China, vamos dizer assim, a própria Tesla, que, enfim, ainda tem um parque industrial lá, tá migrando em busca de competitividade. Então, acho que lá acho que o grande valor lá mesmo que a gente vê é cada vez mais intelectual, né, cara? De conexão, de networking, cara, do que qualquer coisa. E, óbvio, as pequenas iniciativas de tecnologia, né? Quase tudo lá tem alguma vinculação com tecnologia. Mas depois isso em escala, onde tu vai fazer, pensando em empresas mais tradicionais, não é lá, né? Me parece. O que é, daí já aproveitando e assim, partindo para responder, de certa forma, até a pergunta do Douglas, tá? Douglas aqui perguntou, chegaram a constatar se as diversas empresas lá instaladas realizam ações em conjunto, por mais que pareçam ser empresas distintas ou concorrentes, juntando até com a pergunta do Lucas aqui, tá? Das empresas tradicionais. E, novamente, né, pessoal, Plug and Play é um super um benchmark, uma referência. Quando a gente pega, no caso da Plug and Play, né, não somente tu tem empresas que estão, né, corporações que estão lá no centro
no Vale do Silício e estão buscando startups lá, né? E a gente viu lá a Globo, por exemplo. Globo depois, na outra semana, deu uma palestra, como é que eles tinham um hub lá e tinha um pessoal situado no Vale do Silício para achar soluções lá. O pessoal do iFood estava lá, apesar do iFood não ser tão tradicional. Mas, fora isso, a Plug and Play abriu um centro de mobilidade naquela semana, né, em Detroit, focado, né, em empresas de mobilidade, no qual, se não me engano, a Volvo era a empresa que encabeçava isso aí. Então, a Volvo investindo em inteligência artificial, né, em automação, essa série de tecnologias voltadas para a mobilidade, já num hub, né, daí de indústria. Né, JP, a gente está falando ali, obviamente, Vale do Silício, mais focado na parte da inteligência pura, né, e daí já uma coisa mais ligada no industrial em Detroit, e, inclusive, um outro hub que é da Plug and Play, lá na Alemanha, encabeçado daí sim pela Mercedes, que é chamado de Projeto Autobahn, que é vamos chamar, uma baita de uma inspiração possível, inclusive, para o Hélice, vamos dizer, para outros hubs que a gente tem regionais, de empresas regionais, inicialmente com foco em mobilidade, mas que estão cooperando para ter um ecossistema ativo e daí ligado no mundo para obter novas tecnologias. Isso aí, o que é de bacana é que não só a gente se inspira, mas acaba trazendo esses contatos para cá. Então, a própria, né, Marco Polo, a gente está em relacionamento constante agora com a Plug and Play, e quando eu apresento para o meu time de engenharia, para o meu time de P&D, para o meu time de novos negócios, a Plug and Play, a gente tem feito esse trabalho, o pessoal fica fascinado com as oportunidades que a gente tem de cooperação e de empresas. Então, fazer essa ponte, né, corrente, ou seja, fora a inspiração, o que é que tem de negócio? Com hub também em Israel, o que quer que seja, isso é uma coisa muito bacana que a gente vê corporações de fora fazendo e que é uma ferramenta que a gente, né, que é interessante aqui para nós também. Alguém mais tem alguma coisa a adicionar aí, pessoal? Não, a parte show de bola, até pelo timing aí, a galera que ficou, pô, tô vendo ainda mais de 200 pessoas. Não sei se eles estão almoçando de repente, né? Nós estamos aqui, né? A galera deve estar aqui na câmera fechada já batendo rango, né? Mas, não, super legal, super bacana, viu? Show de bola. Isso aí, pessoal. Legal. Isso aí, Boa. gente. Pessoal, Tudo de bom. obrigado, gente. Adorei a oportunidade aí, exemplo de trabalhar em conjunto e colaboração. Boa, Estão começando é isso aí. agora e vamos ampliar. É verdade. Bem lembrado, Gustavo. É isso aí, gente. Turma. Muito bom fazer isso aí juntos. Muito bom. Essa experiência foi maravilhosa. Vamos fazer mais. Show de bola. Mais uma vez, pessoal, então, obrigado a todos que estão assistindo e, pessoal, da parceria, obrigado mais uma vez. Muito bacana estar com vocês aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Grande abraço. Valeu, abraço. Bom fim de. Tchau, tchau. Tchau.